Você tem que dar, que prometeu meu bem. Mande o meu anel que de volta eu lhe mando o seu também. Mande a carta em que eu dizia o amor não tem fim. Que eu lhe mando outra explicando tintim por tintim. Vou começar nossa conversa aqui com o Marcelo Campos. Hoje nosso assunto é sério, né, Marcelo? Opa, com certeza. Educação Dinheiro, financeira. Nós estamos vivendo aí uma crise, o final de uma crise. Tomara Deus que seja o final da crise. Eu vou ser poliana aqui, vou ser otimista, né? Tá sendo otimista, né? Otimista. Tomara, né? Torcendo que esteja... Vamos torcer e pedir para todos os anjos que digam amém, que esse seja o final da crise. Ou pelo menos a pior parte já foi. Muitas pessoas desempregadas, muitas famílias sem renda. Como é que faz numa hora dessa, Marcelo? Que o dinheiro está curto, as despesas continuam, né? Os compromissos continuam, né? Afinal de contas, a gente tem que viver, tem que comer, tem que pagar a conta de água, conta de energia, o imposto da casa que vem também, às vezes tem carro financiado. E aí? Já coloco você numa sinuca de bico também, já para começar. Bom dia. Bom dia, Poliana. Bom dia a todos os telespectadores. Então, já era, né? Dinheiro sempre é uma situação complicada, né? Eu brinco com meus alunos que já é feito de papel para pegar fogo mais fácil, né? Dinheiro some com uma facilidade enorme. Mas não coloca fogo, pelo amor de Deus. E agora nessa situação você vê, nós estamos numa situação de economia em crescimento, né? Então as pessoas, muita gente adquiriu maus hábitos financeiros, né? O brasileiro nos últimos 10 anos teve aumento de rendimentos, aquelas coisas, as pessoas começaram a comer fora, a sair mais, a ir no cinema. Assumir compromissos de longo prazo, financiando casa, Exatamente, carro. financiar uma série de bens e agora a situação mudou radicalmente. Então o que precisa acontecer? A pessoa precisa se adaptar. Agora é a hora de adquirir bons hábitos de controle, controlar principalmente, e tomar decisões importantes aí que envolvem muitas vezes fazer escolhas difíceis, né? Abrir mão às vezes do carro financiado. Às vezes tirar o filho do colégio particular. Exatamente, fazer às vezes transição, estudar a questão de plano de saúde, e sempre com foco que nem toda economia é inteligente, né? Eu conheço gente, por exemplo, que fica apertada, para de pagar o seguro do veículo, por exemplo. O que, gente... Não é uma boa escolha. É preferível trocar para um carrinho mais antigo, mas isso não se faz, né? E muitas vezes plano de saúde também é uma coisa para se pensar. Você tem crianças pequenas e tudo. Então... Acho que nesse momento de crise, a palavra que tem que ficar aqui na cabeça de todo mundo, porque mesmo que você está trabalhando... mas a gente percebe que a situação não está difícil, as coisas estão mais caras no mercado, o plano de saúde continua subindo, a escola do filho continua tendo reajuste, a energia elétrica está entrando agora a bandeira vermelha, quer dizer, vamos ter taxa extra da energia elétrica, as contas não param de crescer, os impostos aumentando e a gente ganhando às vezes a mesma coisa ou até menos, porque não teve reajuste, a categoria está brigando, nananana. A palavra de ordem é sentar e pensar. E isso é importante, eu acho que é uma coisa que as gerações de agora têm uma vantagem disso, que é conseguir conversar. Opa, com certeza. Porque eu percebo que nas gerações dos nossos pais, dos meus avós, essa conversa financeira não existia. Era tudo centralizado numa pessoa só, geralmente no pai, no provedor, e ele tomava as decisões. Mas a nossa geração tem uma capacidade um pouco melhor, que vamos conversar, eu ganho 1.000, você ganha 2, a gente tem 3. Exatamente. Nossas despesas fixas são 2.300, sobraram 700, fazemos o que com ele? Isso, perfeitamente. Esse é o segredo da coisa, Poliana, né? A família sentar, né? A gente realmente criar esse hábito de planejar, de analisar juntos, né? O pessoal pensa, é que nem DR, né, a história do dinheiro, né? Quando fala, precisamos conversar, a pessoa só conversa, né, quando a coisa está pegando fogo, né? Exatamente. Então a gente precisa criar o hábito rotineiramente de fazer isso e principalmente envolver as crianças. É importantíssimo que as crianças adquiram, né, uma cultura sobre finanças, aprendam a... Inclusive, é o projeto agora, né? A educação financeira está indo para as escolas gradativamente, né? É muito importante que as pessoas aprendam desde cedo, né? Que idade que a criança pode começar a receber uma mesada, por exemplo, e já saber que aquele é um dinheiro, que compra as coisas com aquele papel, com aquele
símbolo, né? Que ele tem um valor. Quando que a criança já começa a ter essa noção e a gente já pode falar, olha, vamos guardar no cofrinho, comprar o cofrinho para a criança, o porquinho lá. Então, nas escolas, de maneira bem lúdica, né, isso está entrando desde do primeiro ano de Da escola. alfabetização. É importante que a criança já tenha a noção, né, de valor, de que as coisas não caem do céu, né? O dinheiro, você trabalha, você presta serviço e você compra o bem, né? Então, é muito importante explicar isso para a criança sempre que ela deseja alguma coisa, né? Não, o pai muitas vezes quer, né? A gente tem... Prover de tudo porque a gente não dá atenção, o tempo necessário para o filho, né? Exatamente, Esse Poliana. é o mal da nossa geração, da vida Exatamente. moderna. Substituir, né, a presença Perfeitamente. A gente trabalha 12 horas, tem gente que tem uma trabalha sensação. 12 horas, 2 jornadas, 2 Perfeitamente. trabalhos, 3 trabalhos, às vezes manhã, tarde e noite, não tem tempo para brincar, para sentar com o filho e jogar ali um joguinho ou montar um quebra-cabeça. Daí vai lá, faz o quê? Compra carrinho de controle remoto, isso, compra o videogame que o tento filho quer, a boneca mais compensar. cara que faz não sei o que, nananá. Compensar a ausência, né? A falta de tempo com bens. Isso é muito problemático. Não ensina a criança o valor das coisas. Exatamente. Então é importante explicar a questão do valor e nunca dar imediatamente, né? Negociar com a criança, falar, bom, né, papai, mamãe, podemos, né, vamos juntar dinheiro então, né? Esse mês a gente não pode comprar isso, mas pode ser para o mês que vem. Para ela criar essa ideia de que as coisas têm um tempo, têm um processo, né? Porque isso, ela vai se tornar adulta um dia e nós como adultos, a gente faz isso o tempo todo, gente. Né? A gente negocia, né? Olha, esse mês não posso comprar a TV, que eu quero trocar minha TV, não posso comprar esse mês, vou Exatamente. poder comprar só lá em outubro. Então, se eu guardar R$100 por mês, eu consigo dar uma entrada, depois negocio o preço. Perfeito. A criança tem que saber E isso. se ela não adquirir isso, você vê a compulsão de compra, né? O que o vendedor usa? Você financia, leva agora, né? Já pega, né? Vamos assinar, parcelamos. Prestações de 36 vezes. Pagou 3 vezes o bem, só de juro. Exatamente. Aí você está pagando juros, né? O tempo todo você paga juros. Você não tem um dinheiro de reserva, né? Você tem dívidas permanentes, né? A gente vive no cartão de crédito, a gente vive parcelando. A gente faz o que eu brinco de viagens inesquecíveis. Eu viajo hoje e fico 12 meses pagando a viagem, né? Vou ficar 12 meses lembrando do meu passeio. A maldita hora que fui viajar, gente. Nem me diga, viu? Nem me diga. O planejamento é fundamental. Faz tempo que eu não viajo, mas quando viajo, às vezes a gente acaba lembrando dela pelo menos por uns 6 meses. A gente lembra. Ou já tá lembrando dela antes, porque tá pagando Já tá antes, ou pagando tá pagando depois. Bom, gente, esse é o nosso papo de hoje. Vamos falar sobre educação financeira. Vamos explicar as coisas, dar dicas, responder as suas dúvidas. Por isso, aproveita. Nosso programa está começando agora. Manda sua mensagem para a gente. É o 994644958. Marcelo vai ajudar a gente a esclarecer as suas dúvidas, tá? A te dar uma luz aí, a conseguir enxergar alguma coisa, às vezes, no seu problema que você não está conseguindo ver uma solução. Vamos falar também de podemos trocar uma dívida pela outra. Quando que compensa? Compensa eu refinanciar a dívida, né? Vender o carro para comprar um carro mais barato, que é um momento de crise, tá bom? Planejamento é o nosso tema de hoje, financeiro. Eu volto para a gente conversar mais. Então, então, Poliana, o coração do sistema que eu trabalho com o pessoal, né, são 3 hábitos, 3 competências comportamentais fundamentais que a pessoa precisa adquirir, né? É a capacidade de controle, é a análise do orçamento e é o planejamento futuro. Então tem 3 regrinhas bastante simples, né, que são o coração de tudo que a gente pode fazer em termos de educação financeira. O primeiro ponto é a pessoa criar o hábito de anotar tudo que a família gasta, tudo. Né? Até aquele cafezinho que eu tomei na saída do almoço. Que eu Tomei um parei ali, cafezinho na padaria de gastei R$1,50, R$2. Anota. Anota, tudo. Eu costumo falar para o pessoal usar uma cadernetinha, Estou assim, vendo né? uma tela ali, como criar novos hábitos, né? Opa. Essa é uma das formas, uma das coisas que você ensina o pessoal, Marcelo? Sim. Eu estou falando exatamente de mudar. A gente precisa adquirir, né, treinar hábitos eficientes. Né? Não dá. Se eu faço as coisas do mesmo jeito, o resultado é sempre o mesmo. Se eu não controlo... Se eu tiver uma cadernetinha dessa aqui, simplesinha, Isso. gente, ó. Isso. Comprou a cadernetinha, gastou lá R$3, anota. Já anota. Vira a página aqui e põe assim, ó. R$3 caderneta, tá?
Posso ficar confuso e anotar muita coisa aqui, porque eu sou uma pessoa confusa, anoto grande. Usa esse aqui para não esquecer, passa uma planilha em casa? Pode ser assim? Isso, depois a gente vai usar uma planilha. Tem aplicativos de smartphone também muito bons, né, para fazer esse controle, mas eu gosto da coisa física, né? A pessoa se lembra do compromisso que ela tem de... Então, pessoal, a ideia é a seguinte, você anota tudo que você gasta, você vai começar a descobrir quanto você gasta por dia. Você chega lá no final do dia, soma todas as pequenas despesas, né, e descobre o valor diário que você E gasta. até às vezes consegue, a partir daí a gente percebe como a gente gasta muito, né? Exatamente, E começa a colocar, exatamente. como fala assim, desafios. Isso. Não vou gastar nada hoje, vou economizar. Ou minha Perfeitamente. proposta é gastar R$5. Vou almoçar em casa, né? Vou economizar tudo que eu posso. Isso. Aí, nossa, olha, eu gastei R$2 hoje. É um desafio, né? É um desafio. Que a gente vê, coloca, anotei lá, nossa, gastei R$50, meu Deus, aonde foi? Exatamente, né? Hoje o brasileiro não sabe quanto ele está gastando. É tão automático gastar, né? Principalmente com quem tem cartão de crédito, né? Você muitas vezes nem está olhando os valores que você está... Quando vem a fatura, a gente fala, meu Deus, Aí onde vem a foi tudo fatura isso? e o pessoal Não é? fica apavorado, né? É muito comum isso. E a ideia aí, Poliana, eu começar a criar um orçamento, né? Eu ter uma meta de gastos por mês. Vamos imaginar alguém que tem um salário de R$2.000, né? A sugestão é a pessoa tentar poupar pelo menos 10%, né? Viver com menos do que ela ganha. Então, ela vai tentar fazer uma economia de R$200, viver com R$1.800 no mês. R$1.800, pessoal, você divide por 30, vai dar uma despesa diária de R$60. É o limite que ela pode gastar todo Mas dia. aí eu tenho que tirar as despesas fixas, né? Não, mas eu vou fazendo uma média, né? É claro que se eu pago uma conta de eletricidade hoje, a conta pode dar R$100, R$120, né? Ao longo dos outros dias, o que eu preciso fazer? Gastar menos de R$60, né? Se eu gastei R$70 hoje, amanhã eu só posso gastar no máximo 50, né? Eu preciso me esforçar para chegar nessa média diária de R$60. Aí no final do mês chego lá no azul, né? No estouro orçamento. É fundamental isso, pessoal. Esse é o primeiro ponto, então, controle. A segunda sugestão, lá no final do mês, a pessoa vai pegar o caderninho dela e vai transportar tudo que está aqui para uma planilha. Vai exibir a planilha? Tem no papel, pode fazer no computador, tem no Tem muitas smartphone. planilhas. Isso, olha lá. Esse é um modelinho do Instituto de Defesa do Consumidor, do IDEC. Você acha Acho ela na internet, na internet, inclusive. tem vários modelos. Os bancos disponibilizam também, a maioria dos bancos, né? Olha que bacana. Tem umas planilhas na nuvem também, né? Não Tem. E tem aplicativos muito bons também para smartphone. Qual que é a ideia da planilha, pessoal? É você agrupar as despesas por identidade, né? Tudo que foi alimentação, tudo que é transporte, tudo que é saúde. Lazer. E para que isso? Lazer, né? Celular, tudo. Para mim começar a analisar item por item e ver se aquele item está compatível com o meu orçamento. Imagina uma família, por exemplo, que metade da renda deles vai para o supermercado. Né? Provavelmente eles estão gastando demais com o supermercado, tá? Tem gasto exagerado. O aluguel que eu pago, por exemplo, consome quase 50% da minha renda. Né? Eu preciso mudar de Eu casa. preciso mudar de casa. E assim com as parcelas de financiamento. É aí, pessoal, que você vai identificar as gordurinhas do seu orçamento. Eu ouço muito do pessoal que me procura, né? Fala, Marcelo, eu estou controladíssimo, né? Não tenho de onde tirar. Quando a gente pega uma lupa e começa a olhar item por item, Poliana, É interessante isso, porque ontem mesmo recebi uma ligação da operadora de telefone, né? Oferecendo um pacote melhor, me oferecendo várias vantagens. Você vai ter mais pacote de internet, nananã, ligação, papapá, 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 papapá. Falei, lindo, quanto isso vai me custar? X. Bem mais do que eu tô pagando, R$60 a mais. então, Eu falei para o atendente, falei, olha, querido, eu agradeço, mas agora não dá. exatamente. Não posso gastar tudo isso com telefone celular, com internet móvel e tudo mais. Não é o momento. Então, muito obrigado. Quando eu tiver disponibilidade ou necessidade, eu procuro o operador e troco meu plano. Perfeitamente. Né? Porque se a gente ficar só olhando as vantagens, é muito convidativo. Não, tudo é 6 atraente. GB Né? de internet, quem não quer, né? Quem não quer ter essas coisas? É muito Tá bom. dando pra pagar 6 GB de internet ainda. Mas a grande questão é, cabe dentro do meu orçamento? Não cabe. Né? Plano de Falei TV a não. cabo, por exemplo, eu contrato ali Precisa, 400 né? canais. Quem que não quer essas coisas? Porque muitas vezes eu não uso, na verdade, né? Eu trabalho, eu Não, estudo. A gente nunca usa. A gente Nunca. não usa. Assiste 10, né? A gente nunca usa. E olhe lá, né? Olhe lá. Então, o que eu estou fazendo aqui? Uma análise de custo e benefício. Tô vendo Custa minhas tanto. gorduras.
Aí você vai ver que Exatamente. tem uma capa de gordura que parece uma picanha ali, né? Tem. Picanha. Então podem ter certeza, pessoal, a hora que vocês começarem a fazer isso, vocês vão descobrir as gorduras, né? Eu costumo falar para as pessoas com quem eu faço consultoria que pelo menos 1/4 das despesas, para quem nunca teve o hábito de fazer isso, é possível cortar tranquilamente 25% das despesas que a pessoa tem hoje. Olha, vou colocar essa como meta. Desafio. Também, viu, pode. Costumo brincar isso com o pessoal com quem eu fazer faço isso. consultoria. Eu falo, se eu não cortar 1/4 do que você gasta hoje, você não precisa nem pagar. Olha, Olha que bacana. E a gente começa a identificar. Né? Então, exemplos bobos. No supermercado, a pessoa compra demais coisas semi-prontas, congelados. Né? São muito práticos, mas são muito caros. Né? E não são saudáveis. E não são saudáveis. Exatamente, Nem um e pouco não são saudáveis. saudáveis. vamos cozinhar em casa. Ou então entrei numa vibe, né? Que é a palavra assim, entrei numa vibe natureba, fui lá, comprei todos os legumes e verduras que tem na feira. Levei tudo pra casa. Comprei na época errada, né, gente? Comprou muito. Isso, Estraga exatamente. muito. Comprou Exatamente. caro. Dou conta de como eu virei coelho, Exatamente, né? estraga, perco. Estraga. Então, são esses exemplos, né? Isso é o processo de análise, pessoal. Isso é muito fundamental, né? Para você fazer o orçamento caber dentro da sua renda. E o terceiro ponto é, a partir desse processo de análise, você começa a planejar as despesas. Eu vou fazer o planejamento do mês seguinte, né? Analisar o que eu posso suportar de despesa, o que eu realmente preciso comprar e, na medida do possível, reservar o dinheiro, né? Uma poupança. Uma poupança. Coisas, por exemplo, como férias. Né? Normalmente o brasileiro sabe com 1 ano de antecedência que vai tirar férias. Né? Então começa a planejar, né? Como vai ser essas férias? Quanto que você pretende gastar? Para onde Quanto você eu vai? posso gastar, né? Exatamente. E começa a reservar o dinheiro para você viajar tranquilo, né? Sem lembrar dela no ano seguinte. E Sem pular virar- um ano de férias. É porque não inesquecível, deu pra pagar. Sem virar a viagem inesquecível, né? Bom, Olha, tem pergunta aqui, a Meire Santos, do Parque Universitário, está dizendo o seguinte: é o momento para financiar uma casa? boa pergunta, Meire. Essas questões são complexas, né? Depende da situação. Né? Muitas vezes você está num aluguel alto, alguma coisa assim, e vai financiar para sair de um aluguel. Né? Como investimento hoje, eu não recomendo. Né? Um investimento para eu comprar uma casa, para eu financiar, eu já tenho a minha casa, moro Isso. lá na minha casa. Eu vou comprar uma nova Não. como uma forma de gerar uma renda extra para mim. Compro uma casa, financio e alugo. Se eu aplicasse esse dinheiro Se você que eu aplica estou esse dando dinheiro, de você tem mais entrada, retorno. Não. eu vou ter um retorno melhor. Porque os imóveis ainda estão caros, eles estão desvalorizando. Ou seja, se eu deixar o dinheiro aplicado, esperar mais alguns meses, provavelmente eu vou pagar mais barato no mesmo imóvel. Isso é uma forma de investir. Agora, se você está no aluguel, apareceu uma boa oportunidade de comprar uma casa, vou sair do aluguel, vou pagar o que é meu, É vantagem, né? Pesquisa, ver, né, as mas opções de na financiamento. hora, a dica aqui é olhar propostas das financeiras e dos bancos, não é? Perfeitamente, Varia o tempo todo. muito, Varia Gil? muito. Inclusive, levar o contrato de financiamento para um bom advogado olhar. Infelizmente, é muito comum, né, que eles insiram em alguns dispositivos que não são legais, né, Inclusive tem um que é muito, muito sério, gente. Tem um dispositivo que é permitido colocar agora, que se você dever o primeiro mês, já pode, o banco às vezes já pode recuperar o imóvel, já coloca pode. lá para leilão. Exatamente. Então precisa ficar atento, Precisa hein? ler com calma o contrato. O brasileiro não tem hábito de ler, isso, ele só se prejudica com isso. Então eu posso pensar no financiamento de casa, mas dependendo da minha ideia. Se a minha Isso. ideia é para sair do aluguel, para comprar meu próprio imóvel, dá para estudar um bom financiamento. Né? Porque não tá para peixe o mar hoje, não tem tá. gente comprando imóvel toda hora, então negocia. Né? As Não condições aceita estão a mais primeira difíceis. proposta. Não. Pesquisa, vai em todos Todos os bancos, bancos né? e Tem lá de perca inúmeros. tempo, invista um pouco de tempo, vale a pena. Né? A retorno financeiro vai ser bom. Você vê, dificilmente na vida a gente vai fazer um gasto maior do que um financiamento de imóvel, gente. Não é um negócio para você dar na telha agora e falar, vou comprar, né? Dedica tempo, pesquisa, vale a pena fazer isso. Olha, a Kathleen de Santana. Que valor eu posso começar a depositar na mesada do meu filho? Vamos pensar que essa criança aqui tem 7 anos, não sei a idade, tá? Tô supondo, tá, Kathleen? Se for mais velho ou mais novo, aí você faz a adaptação. Vamos pensar que é uma criança que tem 7 anos, já é alfabetizada, já tá ali, vai na escola, já sabe ler, escrever, já tem noção de preço, de valor, que as coisas Beleza. custam. Posso dar quanto de mesada para ele?
Então, também é uma questão individual, né? Precisa ver quais são as demandas da criança, né? Se é só para pagar lanche na escola, se... Eu acho que sempre é prudente começar com menos, com um valor bem pequeno, ver se ela está lidando bem com esses valores, né? Não preciso começar dando R$50 para criança, né, gente? Começa ali com 10. E nem precisa ser uma mesada no início, Poliana. Pode ser uma semanada, né? Eu dou assim um dinheirinho, exatamente. E vamos ver, é para ela começar a pegar essa noção de lidar fisicamente com o dinheiro. Às vezes você dá R$5 para a criança já, a primeira vez que sai com você, vai no mercado e fala, mãe, quero isso, quero aquilo, compra bala, compra chiclete. Isso, torra fala, tudo. Não, calma. Aí, ao invés de ser didático, eu acabo estragando, né? Então, melhor começar com um valor pequeno, deixa ela se divertir, começar a aprender, deixa faltar. Aí falou, ó, agora semana que vem... Gastou tudo e perdeu. Gastou tudo. Eu quero tal coisa. Ah, então você espera a semana que vem que eu te dou mais 10 reaisinhos. Esse ato de esperar, pessoal, não é ser malvado com a criança. Eu tô sendo didático. Porque a vida funciona dessa maneira, né? A gente não tem tudo na hora que a gente quer, né? Nada é imediato. Não. Mostrar para as crianças, né, os nossos filhos, essa geração que vem vindo, que as coisas não são imediatas, não né? São imediatas. Eu acho que é um grande mal aí, essa coisa do imediatismo, né? De, ai, quer tá aqui, mal do século, né? Mal do século, Bom, e tem pergunta aí, Eu tenho uma pesquisa que a gente fez na rua hoje não, a gente fez essa semana. Eu vou mostrar ela aqui, mas a gente vai falar só no próximo bloco do assunto, que o assunto é polêmico, tá? Que envolve mulher e dinheiro. Vamos ver, então, a Paula foi às ruas saber se é verdade essa história de que mulher e dinheiro gasta mais, não consegue se organizar direito. Vamos ver o que o pessoal falou aqui nas ruas de Rio Claro. Você que é casado, namora, tem filhos, se existe algo que causa discussões familiares, muito provavelmente está ligado a isto aqui. Dinheiro e contas. Viemos às ruas para tentar descobrir quem gasta mais, o homem ou a mulher. Acho que é a mulher, porque a mulher tem mais coisas para comprar. Você vê, eu cheio de bijuteria. E homem não, o homem vestiu uma camiseta e uma bermuda, uma calça jeans. Tá lindo, maravilhoso. A mulher. Por quê? Porque ela tem essas necessidades, né? Querendo ou não, compra sapato, principalmente roupa. Eu, por exemplo, gasto bastante, né? Eu sou assumida, sou mais gastadeira. Meu marido é mais mão de vaca. E isto foi comprovado por um levantamento do Banco Mundial feito em 151 países. No Brasil, a porcentagem de mulheres que poupam é de 25% contra 28% entre os homens. Eu não guardo. Eu gostaria de guardar, mas não guardo. A gente tenta fazer uma economia, mas parece que sempre está precisando. Então, guardar um pouquinho, passa uns dias, já está precisando. Mas o porquê disso vai muito além do que a maior parte das pessoas pensa. Não é por simplesmente terem o hábito de gastar mais. Ainda segundo a pesquisa do Banco Mundial, as mulheres poupam menos porque elas têm menos inclusão bancária, as contas não ficam no nome delas e têm menos independência para ir ao banco, causado por 2 motivos: a dupla jornada e restrições culturais. Aqui em Rio Claro, encontramos exceções. Os dois. Os dois, você acha que é mais um, mais outro ou não? Não. Cuido da casa e trabalho. E dos filhos. E quem que cuida das contas em casa? Ela é a tesoureira da casa. E ainda algumas destas mulheres é que precisam controlar os gastos do marido. Meu marido não guarda dinheiro. Verdade. Para ele guardar dinheiro tem que estar comigo ou com ela, senão o homem é mais gastão, não controla. Eu que cuidava das finanças, porque senão daí ele gastava tudo. Ela já tem o controle de tudo, anotadinho. Eu, no máximo, saio para pagar, mas quem fala onde tem que ir primeiro é ela. Polêmico, né? Você concorda plenamente com essa pesquisa, Marcelo? Não, Poliana, eu vou discordar do pessoal. Essa ideia de que a mulher gasta mais não se sustenta, não. Vou falar sobre isso daqui a pouco. Tem alguém aqui para nos defender. É verdade. Eu sou a tesoureira em casa, viu? Eu não sou a tesoureira, mas eu sou a tesoureira do meu, né? A gente vai falar, responder, esclarecer, ponderar algumas outras questões também, depois do intervalo. A Fabiana, aqui do Floridiana, está falando o seguinte, Marcelo. Oi. Nessa época de crise, estou sem dinheiro. Opa, bem-vindo ao time. Olha, Fabiana, você e 98% dos brasileiros, né? Tira uns 2% aí, que tem bastante.
Como faço para consultar com coach? Ela está perguntando assim, qual mais ou menos o valor da consulta? Como que funciona? Como que ela vai pagar o trabalho do coach? É como se a gente fosse pagar uma consulta de um médico? É um consultor, né? Eu agendo, eu preciso de uma consulta, de uma ajuda, eu vou pagar a visita. Isso, exatamente. Varia de quanto a quanto aí? Então, depende do profissional, né? Tem consultores que atendem a R$100 a hora e tem os bambambãs do ramo aí que cobram R$800, R$900 por atendimento. Né? Tem profissionais que costumam atender por Skype, né? Você não precisa se deslocar, né? Pode falar com ele. Faz um depósito. Isso. Então, normalmente, eles oferecem um atendimento de 1 a 2 horas, né? Ele te acompanha para o processo de fazer planilha, de fazer a primeira análise. E depois ele costuma oferecer algumas consultas de manutenção. Né? Então, e é uma oportunidade, eu vou antecipar que já para a gente falar no final, mas vou aproveitar essa pergunta, uma oportunidade de você esclarecer dúvidas, já que está sem dinheiro para pagar aí, para ter o atendimento do coach, vai ter aqui em maio, aqui em Rio Claro, uma palestra de graça. O Marcelo vai estar de volta aqui, né, Marcelo? Isso, vou estar em maio aqui. É dia 10 de maio, às 7 da noite, lá no Teatro do Centro Cultural, tá? E o tema é Educação Financeira em Tempos de Crise. Olha aí, veio com uma luva para você, Fabiana. E para todo mundo, né? Sempre é bom aprender. Então, lá no Teatro do Centro Cultural, hein? Não vai perder. Opa. Com certeza, 99% mulheres. Não, espero, né? É um paradigma que eu acredito que está mudando, né? Os homens estão ficando mais flexíveis para essas coisas, né? Mas... Homens, acompanhem suas esposas, suas namoradas, noivas, suas amigas. Não, vão lá, né? Vão aprender também. E eu queria, para a gente, já finalizando o nosso papo, que infelizmente a gente tem 1h30, bastante tempo, mas não dá para falar tudo, né? O tema não se esgota. E é bom que deixa, né, a porta aberta para voltar, viu, Marcelo? Opa, seria um prazer, seria ótimo. Eu queria que você explicasse, pessoal, o que é constelação familiar. Estamos falando aqui, parece até uma coisa meio de zodíaco. O que é isso? Lembra um pouco a ideia, né? Pensa em pessoas como estrelas, né, que precisam brilhar, né? Não... Constelação familiar é um sistema terapêutico que a gente está assimilando agora na área de coaching financeiro, né? Então, coaching tem aquele lado mais racional, de eu aprender a analisar, né, usar pesar tabelas, ser bem racional. Isso, racionalizar a decisão de compra, né? Mas tem a questão emocional, né? A gente se sabota muito em termos de compulsão, né? Eu tento tapar vazios emocionais gastando. Exato. Com comida a gente faz isso também, não é verdade? Eu tô triste, eu como mais, né? Como eu quero chocolate, quero chocolate, comer a barra inteira, né? Então, constelação familiar é uma técnica terapêutica muito legal para a gente conhecer, identificar melhor esses padrões emocionais, esses padrões inconscientes que normalmente a gente reproduz da própria família, né? A maneira como eu uso o meu dinheiro, eu reproduzo em grande parte ou do meu pai ou da minha mãe, né? É muito comum. Aprendeu lá atrás. Exatamente, eu herdo essas coisas e reproduzo, né, inconscientemente. Então é um jeito de eu me fazer consciente, né? Então, normalmente a gente trabalha com o que a gente chama de funções, né? Imagina aqui a função do pai, a função da mãe e a função do filho, né? A figura do pai, posso ficar de pé aqui um minutinho? Vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé. Vamos lá. Ficar todo mundo em pé. Vamos imaginar que a gente tem um triângulo aqui, o pai, a mãe e a criança aqui na frente, né? Então, quais são esses arquétipos? Como isso funciona para a nossa cabeça? O pai normalmente é um empoderador. O pai é aquele que nos empurra para a vida, né? Fala, vai lá, filhão, vai que é sua, Tafarel. Né? A mãe fala, vem aqui, filho. E a mãe, né? Fica aqui, deixa eu cuidar de você. Né? Então, essa questão de empoderamento é muito importante. É o pai que oferece. E muitas vezes a figura do pai, né, é deficiente nesse sentido, né? O pai tinha problemas de alcoolismo, por exemplo, ele não deu esse empurrão, né? Então eu vou meio inseguro para a vida e eu me saboto. É como se, por fidelidade ao sistema, eu não pudesse ser mais do que o meu pai. Entendi. Surge a oportunidade de ganhar dinheiro, eu sumo com esse dinheiro para não ser mais importante do que o meu pai. Eu me saboto. Inconscientemente isso Inconscientemente. acaba... Olha que bacana. A filha, principalmente, tem muito essa questão, né, de feminino, a questão cultural. Ela se sabota pra caramba para não se destacar mais do que o pai. A mãe é o modelo de felicidade e é onde a gente modela as relações, né? Então, dependendo desse amor que a mãe me oferece, né, eu vou me modelar nisso para me relacionar, ou com, né, no caso do homem com a mulher, no caso da mulher com o homem.
E a nossa relação com o dinheiro é, em grande parte, dada pela mãe também. Se a mãe não ofereceu claramente esse amor, eu sinto um vazio enorme ali que eu vou tentar compensar. Gastando compulsivamente dinheiro. Percebe, pessoal? Então, é um exemplo bem básico, né, de como a figura do pai e da mãe Como nós somos importantes na hora da educação, né, financeira também do filho. Na questão financeira. Você vê, modela as relações de maneira geral. Aqui eu estou falando especificamente da relação com o dinheiro. Né? A gente herda e modela em grande medida do pai e da mãe. Olha só, que bacana. Então é muito legal, né? A gente faz exercícios bem dinâmicos, né? Para você trazer, né, essas sensações. E perceber que a gente faz isso. Porque às vezes a gente vê no outro, mas não vê na gente. Não vê na gente, Exatamente. é verdade. Não é? Exatamente. A gente vê isso no companheiro que trabalha com a gente e fala, nossa, mas ele faz aquilo. E aponta o dedo e esquece que tem vários apontados. Que tem vários. Que estava descendo comigo. Perfeitamente. Né? E é importante a gente se perceber nessa situação e fazer essa análise e romper esses estigmas, essas barreiras de que mulher não pode administrar financeiramente, não pode ser empreendedora, mulher pode tudo como todo mundo da família pode. Você tem que dar, que prometeu meu bem. Mande o meu anel que de volta eu lhe mando o seu também. Mande a carta em que eu dizia o amor não tem fim. Eu lhe mando outra explicando tintim por tintim